Uma boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui para nosso último dia, último sábado de encontro desse mini curso sobre os dogmas marianos. Hoje vamos falar sobre a Assunção de Maria aos céus. Antes de darmos início a essa nossa meditação, vamos pedir a Maria que nos ajude, que nos ilumine, que nos cubra com o seu manto e que faça, por meio de mim, que as palavras do Espírito sejam transmitidas da melhor maneira possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, como vocês podem ver, o bom filho a casa torna. Estamos aqui de novo em minha residência. O clima essa semana está bem frio aqui, então não ajudou muito a fazermos do lado de fora, como foi os outros vídeos. Mas, como já dizia Santo Agostinho, o sábio aponta a lua e o tolo olha o dedo. Muitas vezes a gente se pega, em vez de prestar atenção naquilo que se é transmitido ou naquilo que se quer transmitir, e a gente se acaba apegando-se à contradição daquele que prega ou dos instrumentos para ser levada essa mensagem. Então eu espero que vocês me desculpem, mas vamos fazer aqui mesmo, da melhor maneira que nós possamos, não? Semana passada falamos sobre a Imaculada Conceição, semana anterior sobre a Virgindade Perpétua e, na primeira semana, sobre a Maternidade Divina de Maria. Tudo me baseio também em partes aqui no Catecismo da Igreja Católica. Essa é uma edição lá da Espanha, quando lá fiz teologia, de 2005, se não me engano, Vamos recordar um pouco o que foi nos passado. Vimos sobre Maria, Maternidade Divina, aqui estudando ao credo da Igreja Católica, o credo niceno-constantinopolitano, onde falamos: por nós, os homens, e por nossa salvação, baixou do céu por obra do Espírito Santo e se encarnou em Maria Virgem e se fez homem, quando Cristo veio a nós. Então vimos a maternidade divina, foi a encarnação do Verbo no seio de Maria para a nossa salvação, porque Deus assim o quis. Deus quis entrar no mundo por meio de uma mulher, por meio de Maria, e quis fazer parte dessa família humana. O Verbo se encarnou para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Deus nos amou e nos enviou o seu Filho como propiação por nossos pecados. O Padre enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo e se manifestou para tirar de nós todos os pecados. Volvendo a tomar a frase de São João, o Verbo se encarnou, a Igreja chama encarnação ao fato de que o Filho de Deus, tendo assumido a natureza humana para chegar a cabo por ela a nossa salvação. Deus se fez então, quando se encarnou o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Como nós já falamos, por vontade própria, nascendo de uma virgem. A anunciação então quando se deu, Jesus se encarnou porque Deus quis, nesse plano de salvação, usar de Maria como meio para chegar até nós. A maternidade divina pois, esse dogma no qual nós já o estudamos, onde Deus se encarna para a nossa salvação. É o maior, talvez, mistério. Por quê? Porque Deus Todo-Poderoso, infinito em sua bondade, infinito em sua majestade, se rebaixou a tal ponto, se encarnou feito homem, nasceu numa gruta em Belém, não é?
E por que fez isso? A única resposta que nós podemos dar é que fez por amor a nós, não é? Depois vimos a virgindade perpétua, Maria, que não concebeu por obra humana ao Filho de Deus. Deus se encarna e para isso se faz por um meio todo especial, por um meio agraciado, que foi a Virgem Maria. Então a Igreja, desde os primeiros séculos, concebe isso como uma verdade de fé, como um dogma, não é? A virgindade perpétua de Maria, sendo Maria virgem antes, durante e após o nascimento de Cristo. É uma graça especial para dizer que quem veio ao mundo é alguém especial. Não é um profeta apenas, não foi somente um sacerdote legítimo, mas foi um Deus encarnado, Deus que se rebaixa e por nós se encarna. E semana passada vimos a Imaculada Conceição. Deus, como foi feita essa escolha em Maria, não poderia fazê-lo de uma forma menos pura. Escolheu Maria pela pureza de Maria. Maria já foi desde o princípio escolhida e preparada por Deus, né, para essa missão. Maria é, pois, a perfeição, é a mulher perfeita, é a imagem da mulher perfeita, é a imagem de perfeita mãe, é a imagem de perfeita serva. Se nós queremos e almejamos esse encontro com Cristo, essa união com o Filho, sermos filhos adotivos no Filho, nada melhor, nada mais propício do que nos apoiarmos em Maria, né? Ela que foi escolhida e ela que deu o seu sim, ela que foi, como nós já dissemos, a porta de entrada do Salvador no mundo, quer também ser a porta nossa de salvação até o céu. A salvação se dá por meio de Cristo. Cristo é o único Redentor da humanidade, fique bem claro, mas quis valer-se de Maria e também querá valer-se de Maria para que nós possamos chegar a Ele e através dele chegar ao Pai. No domingo passado, a Igreja celebrou a ascensão de Nosso Senhor. Nosso Senhor, depois de cumprir tudo que tinha para ser cumprido aqui na terra, depois de passar um tempo com seus apóstolos, juntamente com Maria, né, se ascendeu por força própria ao céu. E no final um anjo aparece aos discípulos e diz: que vocês esperam, aquele que vocês estão esperando aí olhando para o céu, retornará um dia, da mesma maneira que agora o subiu por sua própria força. Não nos cabe saber os tempos, não nos cabe saber quando isso se dará, cabe-nos sim a preparação para esse tempo, que para nós, cristãos católicos, é um conteúdo de fé. Nós esperamos que o Senhor voltará, uma segunda vinda. Hoje nós vamos tentar meditar um pouco sobre a Assunção de Maria. Maria foi assunta ao céu. Note que o verbo está em voz passiva. Maria não ascendeu de maneira por suas próprias forças, mas foi assunta, a Assunção. Como disse, Maria é pré-figura do ser humano perfeito. Maria é mulher perfeita, Maria é mãe perfeita, é discípula perfeita. E a Assunção é a plenitude, dessa vida de Maria. A Igreja diz lá pelo Papa Pio XII, em 1950, foi o último dogma mariano, digamos, revelado pela Igreja, na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, define Pio XII, que ao final da sua peregrinação terrestre, Maria entra em corpo e alma na glória de Deus.
Maria, então, é a prefigura perfeita daquilo que nós deveremos ser. Nós, que eu digo a humanidade. A humanidade tem em Maria, digamos assim, a última palavra. O que nós deveríamos ser como seres humanos, como homens, está prefigurado na figura de Maria. Maria, aquela que não tinha pecado original, que foi preservada desse mundo, como nós já vimos, empecatado. Ela não sofreu as consequências do pecado original, como nós sofremos, não é? A concupiscência, aquela paixão desordenada, o quebrantamento de nós como imagem e semelhança de Deus pelo pecado, que fez com que se rompesse a nossa imagem original dentro de cada um. Maria foi, pelos méritos de Cristo, preservada. Maria teve essa graça desde sempre, pela graça, como nós já vimos, da encarnação do Filho de Deus. Jesus não poderia encarnar-se em algo que fosse defeituoso. Encarnou-se, pois, em Maria e foi preservada. E, como foi preservada, Maria também, ao final de sua peregrinação terrestre, segundo a Igreja, subiu aos céus, foi assunta ao céu, foi elevada aos céus. Então nós devemos esperar também essa glorificação no final dos tempos. Para entender um pouco isso, poderíamos falar um pouco sobre escatologia. Eschaton, em grego, significa último, e logia, como nós já vimos, é o estudo. Então, escatologia é o estudo daquilo que compõe os últimos tempos e vem maiormente estudado em 4 parâmetros: a morte, o inferno, purgatório e paraíso, céu. A morte nós não vamos ver nesse momento, porque seria um tema muito longo, mas um tema muito interessante de se analisar. Porque para nós, cristãos católicos, a morte é uma passagem. A morte é um meio de nós, alcançarmos a vida. Tanto é assim que quando nós, em sua grande maioria, celebramos o dia de um determinado santo, celebramos o dia de sua morte, porque é o dia em que esse ser humano, que se acercou mais propriamente a Deus e é considerado santo, subiu ao céu. Por exemplo, Santo Agostinho morreu no dia 28 de agosto do ano 354. O dia do seu nascimento terreno foi 13 de novembro de 354. E o dia de sua morte foi dia 28 de agosto de 430. Desculpe-me. E é nesse dia que é comemorado o dia de Santo Agostinho, dia de sua morte terrena, nascendo para a vida. Então, para nós cristãos, de maneira muito resumida, muito simplista, o dia da nossa morte deveria ser um dia de alegria, porque é um dia naquele que, estando bem preparados, estando dentro da graça, sem nenhum pecado mortal, pela misericórdia de Deus, pela sua onipotência, pela sua redenção de Cristo na cruz, aqueles que morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Isso é a nossa esperança. Mas o que a Igreja diz que ressuscita? O que ressuscita é o que nós chamamos alma. Poderíamos discutir aqui teologicamente a diferença ou a semelhança entre alma e espírito, mas aqui vamos nos conter no sentido de alma apenas. Quando a gente morre, o que vai ao juízo é o ser humano total. Não é apenas, às vezes a gente cai nessa contradição de falar, vamos rezar pela alma de. Não é apenas a alma, é o ser humano enquanto todo, não é? Tive eu na Espanha um célebre professor de Bíblia, Antônio Salas, e um dia disse que discutiu com a pessoa, porque lá também havia aqueles que faziam aqueles, eu não sei como se chama de fato, anúncios obituários no jornal, e falava, vamos pôr aqui pela alma da sua irmã, padre, porque e ele ficou muito bravo,
né? Antônio Salles, quem se lembra, quem foi meu colega de estudo, e falava que não é pela alma de minha irmã, é por minha irmã, porque ela sim que foi assunta ao céu, ela que foi levada ao céu, ela que sua alma. Mas nós, nesse primeiro momento, vamos denominar apenas alma. Então nós, quando morremos, o que vai ao céu, digamos assim, né, bem vivido, é a nossa alma. O céu, então, seria esse estado de graça onde o ser humano, morrendo dentro da graça divina, por obra de sua misericórdia, através dos sacramentos, né, do ato de contrição ou do ato de atrição, né? O ato de atrição é quando você, eu, crendo no sacramento da confissão, vamos até um sacerdote e confessamos por medo do inferno, arrependemos-nos dos nossos pecados. Então, por medo disso, vou lá e falo: Padre, cometi tal erro, Senhor, perdoe-me porque tenho medo da consequência do meu pecado. Isso é um ato de atrição, né? É mais pelo medo meu em relação o ato de contrição. Já é: eu me arrependo, Senhor, porque eu vos ofendi. Eu ofendi a Deus com esse meu pecado. E isso me faz sentir-me tão mal que vou ali pedir perdão porque eu ofendi a Deus. Esse é o ato de contrição, o que deveria ser o ideal, né? Não é só isso o sacramento da confissão, também tem a questão da graça e tudo mais. Só que muitas vezes nós não estamos totalmente puros, não é? Não somos pessoas, talvez, somos de fato mesquinhos, somos de fato orgulhosos, temos o nosso pecado dentro, nascemos com essa concupiscência nesse mundo empecatado, temos a imagem distorcida, quebrada, rota dentro de nós e constantemente temos que pedir a purificação através da graça, pelos sacramentos do batismo, pelo sacramento da confissão, da reconciliação, para que Deus venha, através de sua graça, nos ajudar a nos alinharmos, a nos conformarmos mais com a pessoa de Cristo. Mas muitas vezes, quando morremos, podemos não estar dentro dessa graça, podemos não estar puros, podemos estar ainda com alguma mancha. E se de fato há ainda esta mancha, não vamos para o céu. No céu não se entra com essa mancha pecaminosa. Se ainda estamos com esse pecado, se ainda estamos manchados, temos que nos purificar. E a purificação se daria dentro disso que a igreja denomina purgatório. Purgar é, pois, tirar, é lavar, é fazer com que essa mancha seja retirada de nós, né? Para que possamos então entrar no paraíso, no céu, de maneira sadia, de maneira pura. E por isso a igreja, né, ela reza constantemente pelas almas do purgatório. E isso se dá de maneira muito salutar e deve dar-se. Celebrações de missa por essas almas do purgatório, as nossas orações diárias, para que assim essas almas que lá estão, digamos assim, elas já estão salvas, não tem como elas retornarem do purgatório e de lá ir para a danação eterna, que seria o inferno. Mas é um momento de limpeza, de muita dor, de muito sofrimento a essas almas, e a nós aqui cabe fazer as orações devidas a essas almas também que lá estão, né? E o inferno? O inferno, de maneira muito simplificada, repito, seria digamos assim, um lugar onde a pessoa, dentro da sua liberdade, escolhe não estar com Deus, iria para o inferno. Porque essa escolha, ela tem que ser consciente aqui nessa vida, claro. Não é depois que eu morrer, eu vou escolher, porque daí eu tenho a certeza absoluta. A certeza de que existe céu, inferno, paraíso já se deu pela própria revelação, né? Matéria revelada. Jesus falou inúmeras vezes sobre a questão do inferno. Jesus foi tentado no deserto pelo demônio, não é? O pai da mentira.
o próprio Adão e Eva foram tentados no paraíso e escolheram, né, fazer mau uso de sua liberdade. Então o inferno seria esse meio pelo qual nós, o ser humano que escolhe não estar com Deus, seguirá sem Deus, não é? Um dos equívocos que eu vejo muito frequente é a questão do demônio. Existe ou não existe? A teologia liberal, uma teologia, um campo, uma linha da teologia liberal mais moderna diz: não, Deus é bom e salvará todos os homens. O demônio é apenas uma figura de linguagem lá provinda da teologia mesopotâmia, que entrou dentro da teologia de Israel, hebraica, mas de fato não existe. Deus é puro amor, Deus é todo bom, logo todos se salvarão. Talvez caberia aqui pensar um pouco na justiça também de Deus, não é? Porque daí a gente deixa de lado essa justiça como se Deus fosse um vovô babão, bobo, e vamos salvar independente de... E há uma linha teológica um pouco mais conservadora que diz: não, o demônio de fato existe e estamos desde o começo dos tempos nessa guerra espiritual. Cabe-nos a nós cristãos dizer em que lado da guerra eu estou. A guerra está aí, você está do lado de Deus ou do lado do demônio. E o demônio, de maneira astuta, pai da mentira, faz com que nós creiamos que de fato ele não existe, porque assim é mais fácil, né? É mais fácil também no sentido de que hoje em dia muitos pecados não são tão considerados mais como tal, porque nós deitamos num divã onde um psicanalista diz que aquilo é apenas fruto do próprio humano, logo você tem que ser livre, liberal, pode fazer o que você quiser, o importante é você não oprimir aqueles sentimentos que estão dentro de ti, dar vazão a tudo que é paixão, porque tudo é do humano e tudo é bom. E isso é uma mentira, não é? Porque nem tudo é bom. São Paulo já dizia, posso fazer tudo o que eu quero? Até posso, mas nem tudo me convém, porque há coisas que eu quero que não devo, porque aquilo me escraviza, né? Como nós já falamos sobre o pecado. Então Maria é aquela que ela foi resgatada do pecado? Sim, mas já desde o primeiro momento. Maria foi desde sempre resgatada por obra e graça de Deus, do seu Divino Espírito Santo, né? Pela encarnação de Cristo. Encarnação e redenção da morte e cruz. Maria então foi apoiada? Não, Maria foi resgatada, Maria foi preservada de todo esse mal. Porque Cristo, então, porque Deus não preservou todo mundo, não é? Desse mal, porque só havia uma encarnação a ser feita de Cristo, só havia um Cristo a ser encarnado. E por isso foi Maria a escolhida. E porque Maria, pela humildade, não é? Maria foi aquela que humildemente se pôs a serviço de Deus de maneira perfeita. O que caberá a nós agora nessa vida, enquanto estamos nesse trajeto também de santificação, é libertar-nos da nossa escravidão, libertar-nos do pecado, fazendo-nos mais humildes a cada dia, confiando cada dia mais em Maria, para que possamos também, nós, no final da nossa peregrinação, com Maria, subirmos ao céu, sermos levados. Como disse, nós, quando morrermos, oxalá, seremos levados ao céu, por obra e graça do Espírito, pelas mãos de Maria, né? Nada melhor do que a mãe para nos levarmos ao Filho. O que subirá será a nossa alma, como disse. E o nosso corpo, não essa casca, né? Mas o nosso corpo, aquilo que é a nossa identidade total, será levada no final dos tempos. Nós cremos, como cristãos católicos, que haverá uma segunda vinda de Cristo, um juízo final, e aí sim todos os mortos renascerão com Cristo. Nosso credo, iniciando com nosso credo aqui no Brasil, a gente reza mais o credo apostólico. E no credo apostólico, de uma maneira bem eficiente, tem lá no final diz: cremos na ressurreição da carne,
Em outros países diz, cremos na ressurreição dos mortos. Não entrarmos nessa discussão teológica nas diferenças, o que cabe nesse momento é pensar que a ressurreição da carne será aquela que no final dos tempos seremos todos resgatados pela segunda vinda de Cristo. Maria já o foi, Maria já está resgatada, Maria já está no céu em corpo e alma, ok? Como eu falei, não essa casca, esse corpo, porque muitos poderão dizer, mas eu fui cremada, mamãe foi cremada, minha sogra voltará. Não é esse corpo, essa casca, né? Eu tenho um defeito, eu sou assim, sou assado. Não. Tanto é que a igreja nunca negou que Maria, esse corpo terreno, morreu. Tanto é assim que há duas tradições do túmulo de Maria. Um está em Éfeso, outro está em Jerusalém, ok? E onde a igreja se baseia nisso, se isso não está de fato na Sagrada Escritura tão explicitamente, a Sagrada Escritura está como semente, né? Na Sagrada Escritura está como uma semente a ser germinada, a ser estudada e ser proclamada. Como nós já falamos, a igreja não se baseia apenas na Sagrada Escritura, mas também na tradição. E analisando os evangelhos apócrifos, onde a igreja os tem como fonte histórica, lá fala sobre a morte, ou o que a igreja traduz como a dormição de Maria. Então Maria, esse corpo, essa casca, digamos assim, realmente morreu e está enterrado, né? São Francisco de Sales, em seus escritos, diz que mais ou menos por volta de 72 anos Maria viveu aqui nessa terra. Então a igreja, houve no século XIX uma linha que foi descartada pela tradição da igreja, chamada imortalistas. E essa linha dizia que Maria realmente nunca morreu, esse corpo foi de fato levado ao céu e tal. Mas a igreja ainda prega a questão da morte de Maria, ou a questão da dormição, como isso, esse corpo, essa casca, digamos, ficou, mas Maria subiu, Maria já foi resgatada como nós seremos pela nossa fé, pela redenção de Cristo, né? No dia final, no juízo final. Então Maria é a prefigura, a assunção de Maria nos leva a esse entendimento de que nós seremos também, assim como ela foi, resgatados do pecado pela graça, através da redenção, e seremos um dia todos unidos no céu. E termino um pouco sobre essa discussão, para que, claro, essa redenção, como eu falei, né, Deus não é aquele ser que, Deus quer que todos se salvem, sim. Deus perdoa tudo, sim, se você quiser, porque você pode não querer. E como que nós, então, podemos saber se estamos nesse caminho? Esse caminho se dá através da configuração com Cristo. Aqui, nesse nosso pequeno curso, eu os transmito a Maria como um meio, não é? Está a Virgem do Belém, né? Um meio de nos levar a isso. E essa configuração a Cristo se dá no dia a dia, pelo processo de santificação, que nós temos que ir cada dia buscando a santificação. O santo nada mais é do que a pessoa se assemelhar e se aproximar de maneira melhor à figura de Cristo, à pessoa de Cristo. A nossa oração, a nossa pobreza, a nossa entrega, ela deve ser a uma pessoa, como nós já falamos, não a um dogma ou a uma série de conhecimentos, mas a uma pessoa que é a pessoa de Cristo. Toda a revelação, toda a Escritura está em fazer com que nós encontremos a Cristo. A nossa catequese, as nossas homilias, tudo aquilo que estudamos tem que nos levar a esse encontro, e esse encontro tem que transformar-nos, né? Transformar-nos em outros Cristos. Então a nós é muito interessante, né, nesse momento, principalmente de pandemia, termos presente algumas obras que podem nos ajudar a tal. Por exemplo, aqui tenho a Vida de Cristo de Fu Tong Shin, né? São 2 volumes pequenos, uma leitura agradabilíssima, onde de maneira muito salutar
Futoshim nos descreve a vida de Cristo, né? Uma leitura propícia a esse tempo. Então, Futoshim, que aqui cito, é que às vezes, né, cai nesse erro de citar autores que para mim são familiares e muitas vezes para quem me ouve não o é. Então, Futoshim foi um cardeal da Igreja Católica e foi arcebispo de Nova York, e ele tinha um programa de televisão muito comentado. Primeiro começou com um programa de rádio, uma pessoa inteligentíssima, né, se formou de maneira exemplar. Dizem até que na formatura de Futoshim, na sua faculdade, diz que lá quem se formava bem ganhava no jantar um copo de, acho que era uma água cristalina, e se formava muito bem, tinha servida no jantar, em sua honra, vinho. E Futoshim, na sua formatura, teve champanhe. Então você imagina que foi um cara, de fato, de uma inteligência privilegiada, uma pessoa que usou, depois de toda essa eloquência, essa sapiência, em prol do bem, não é? E Futoshim, ele, como arcebispo de Nova York, teve um programa de rádio, na qual era muito ouvido, muitas pessoas se paravam, porque imagina, naquela época, Futoshim nasceu em 1895, né? Faleceu em 1979, então era muito ouvido o rádio naquela época, não era tanto televisivo. Mas teve depois também programas televisivos, onde, digamos, em horário nobre, era o programa mais visto da América, milhões de pessoas que viam seu programa. Então esse é o cardeal Futoshim, que deixou-nos essa obra, entre outras, né? Tem várias obras dele, e que eu recomendo. A leitura é de uma profundidade e de uma clareza também, né? Porque como norte-americano escreve de maneira muito clara a nós que somos americanos, brasileiros. Eu recomendo de forma insistente. Uma figura de um santo que é por nós muito, eu creio que conhecido, né? A figura do Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio, que também faleceu no século passado, recente, né? Uma figura extraordinária, uma figura que eu recomendo muito a leitura. Por que eu recomendo a leitura desses santos, ou desses escritos? Para que nós também vamos nos assemelhando, vamos buscando essa santidade. Uma pessoa que eu recomendo também o conhecimento, não há ainda, ou eu não tenho, perdão, livros sobre este venerável, é Carlo Acutis, um jovem que faleceu com 16 anos de idade e nessa tenra idade já é considerado venerável da igreja. Já houve até um milagre concebido dentro da igreja por intercessão de Carlo Acutis, né, de um brasileiro, mas a igreja ainda não se manifestou sobre, vamos esperar para ver. E termino essa nossa colocação agradecendo e lembrando que o processo de santidade, muitas vezes que nós pensamos, ele não se dá que eu vou aqui me levitar, ou vai acontecer grandes coisas, vai aparecer um anjo e falar, não, você, ó, grande Alberto, nada disso. O processo de santidade é um processo na humildade, no ostracismo, até diria. Se Deus pode valer-se de um santo para manifestar a sua glória através desse, para que seja exemplo a outros, ele o fará. Mas o processo de santidade se dá na humildade. Santa Teresinha de Lisieux, Teresinha do Menino Jesus, dizia, eu tenho que ser santa nas pequenas obras aqui na minha comunidade. Quando vou fazer uma tarefa, faço com amor por Cristo, para aquela minha irmã, e isso se dá de maneira simples, de maneira no acolhimento do dia a dia, a santidade. Então, ser santo hoje, não esperemos que vamos realizar obras magníficas, a não ser que seja, como disse, para a glória de Deus e que Ele nos escolha para tal. Mas aquele processo de santidade que todos somos chamados, né, desde o Concílio Vaticano II deixou isso muito claro, todos somos chamados a ser santos. Se dá no dia a dia, se dá no nosso ostracismo, na nossa comunidade, na nossa família. Tudo aquilo que eu faço, devo fazer por amor a Cristo. A minha dor, uma obra que eu faço, um jantar, uma palestra que dou, não é por meu mérito, deve ser por mérito de Cristo.
Então termino, se vocês me permitem, a leitura de uma poesia de Santa Teresinha de Lisieux, né? Nasceu em 1873, já faz algum tempo, e ela diz assim, não vou lê-lo todo, ok? Vivo sem viver em mim, e tão alta vida espero, que morro porque não morro. Vivo já fora de mim, desde que morro de amor, porque vivo no Senhor, que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro porque não morro. Esta divina prisão do grande amor em que vivo, fez a Deus ser meu cativo e livre o meu coração, e causa em mim tal paixão, ser eu de Deus a prisão, que morro porque não morro. Então que possamos nós também ter esse ardente desejo de amor ao Pai, esse desejo ardente de estar com Ele, e que por meio de Maria, nossa Mãe Santíssima, possamos de maneira mais eficaz nos aproximarmos cada dia mais desse Cristo que nos ama, desse Cristo que nos chama, desse Cristo que quer nos fazer cada dia mais livres, cada dia mais santos. Terminemos então, eu quero agradecer a paciência de cada um de vocês, ao acolhimento dessas minhas palavras, e espero que nesse mês de maio nós tenhamos tido esse tempo propício de santificação. Peçamos então com a Virgem do Belém que ela nos abençoe e que possamos com ela um dia estar na glória do Pai. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza sempre à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.